um dos assinantes do canal, do Apoia-se, quem tiver interesse, você se inscreve a partir de 30, 35, 50 reais e você pode escolher um tema político todo mês. Quem quiser doar também, o QR Code aqui do lado com a câmera do celular e o Pix tradicional embaixo. Nesse aqui do live QR Code tu faz uma pergunta, né? Manda sua pergunta por aqui. Então, para compensar o fato de o YouTube criou 500 restrições para não ter ao vivo. O regime brasileiro está se fechando de várias formas. Então esse assinante mencionou essas questões aqui, que o STF agora chega a 5 votos para anular doação de fiel à Igreja Universal. E ele citou lá na dissertação dele que abre um precedente jurídico perigoso para que o STF possa intervir em instituições privadas ou de qualquer tipo de organização, como bem entender. E de fato, é isso aí. Porque eu, obviamente, não sou a favor da Igreja Universal e não sou da Igreja Universal. Teria o STF a audácia de fazer isso com a Igreja Católica? Porque aí nós vamos entrar num outro assunto depois também, que é o seguinte: a Igreja Católica domina o Brasil. E o PT é católico, jesuíta. Então, o STF está aliado ao PT. É porque isso tudo é politicagem contra a direita. Tá? A decisão da justiça, eu vou aumentar essa letra aqui. A justiça mineira, quer dizer, os mineiros são muito católicos, não são? Fala em coação moral irresistível e abuso de direito. Olha, a pessoa quer ser idiota, ela quer doar dinheiro para o Universal, ela tem a liberdade de ser idiota. Essa ideia de que eu tenho que ser protegido pelo Estado, eu não posso ser idiota. O cigarro vai subir agora de novo. O Lula vai perder voto com essa história. Não adianta vir com esse moralismo de papai Lula, tá? Que é coisa de esquerda, isso aí de ter o papai Lula, porque o pessoal quer fumar, o pessoal quer usar droga e o pessoal quer dar dinheiro para a igreja. O cara não tem direito a dar dinheiro. Eu sou absolutamente contra, e é claro que a Igreja Universal destruiu milhares de pessoas com essa história. Agora, se eu vou comparar a Igreja Universal com a primeira Igreja Universal, que é a católica, o que é o Edir Macedo? É um mendigo comparado, porque catolicismo também significa universal. A palavra católico significa universal também. A Igreja Católica é a Igreja Universal, a primeira que teve. Então, se eu vou comparar em relação a isso, é que nem quando o pessoal começa a atacar a cientologia nos Estados Unidos. Pô, você tem que atacar a Igreja Católica. Cientologia é uns mendigos comparados com esses católicos aí. O Supremo Tribunal Federal tem 5 votos por rejeitar um recurso à Igreja Universal do Reino de Deus contra uma decisão que a obriga a devolver doações realizadas por um fiel. O julgamento ocorre no plenário virtual e terminará em 5 de agosto. O 5º voto partiu do ministro Dias Toffoli, que está envolvido com o Banco Master, né? Durante o recurso do Judiciário, também votaram por rechaçar o pedido da IURD, o relator Edson Fachin e os mesmos de sempre, Carmen Lúcia, que está viva ainda essa mulher, o Zanin, que é o do PT, e o Alexandre de Moraes. Os demais magistrados da corte ainda não se pronunciaram. Em 24 de abril, Fachin negou um recurso extraordinário da Universal contra uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, segundo o ministro, para rever o entendimento da instância inferior ser necessário examinar fatos e provas, algo incabível na modalidade recursal escolhida. Aí, ao mesmo tempo, essa merda, essa carta capital, bota assim: olha os livros desses caras. Vê se isso tem alguma conexão com o fascismo que está acontecendo aqui. Porque isso aqui é fascismo. Eu tenho o direito de dar o que eu quiser, pá. Se eu quiser dar o cu para Universal, eu dou. Se eu quiser jogar vídeo, quer dizer, o adolescente ele não pode mais entrar na internet. O Lula já disse que é contra a inteligência artificial. Tu precisa ter identidade. Imagina, existem milhares de famílias de merda que infernizam seus filhos no Brasil. Imagina essas criaturas sem poder entrar na internet. Vai fazer o quê? O pessoal vai se drogar mais. O pessoal vai sair pra rua mais. Não pode ficar em casa na internet. Vai pra onde? Vai pras facção. Porque se for, vai fumar, vai usar droga na rua, vai beber. Porque o pessoal não entende a avidez e a energia do jovem. Tem gente que fica com a energia jovem pro resto da vida. Então isso é uma coibição cruel, né? A lei Felca, que é internacional. Aí tu tem isso. Tu tem
tudo que é ataque, taxação de tudo que é canto, o PT não para de subir as taxas das coisas. E agora o pobre, que isso é engraçado, que isso é em ano eleitoral, eles acham que estão combatendo os centros da direita. Não, tu vai perder voto, Lula, porque não adianta tu vir com o discurso de Jesus e Deus, tá? Esses caras do Universal vão fazer. Eles têm. Quantas igrejas universais existem no Brasil? Eles vão pegar cada. E tu sabe que esses pastores são chatos. Eles vão pegar. Eles adoram matemática de sermão. Eles vão pegar e vão fazer. Estão contra nós. O PT e o STF estão contra nós. Porque o pessoal associa o STF ao PT. Eu não sei se vocês do PT entenderam isso ainda. Ninguém associa o STF como uma entidade separada do PT. Então, quando o STF faz qualquer coisa, o pessoal associa ao PT. Não interessa se é justo ou não é justo, é o que é. E eles estão certos. Então, não precisa nem ler isso aqui. Não precisa nem ler. O assinante descreveu muito bem e detalhadamente, mas para vias de explicação pública, não precisa ler isso aqui, porque é absurdo. A gente não discute absurdidades. É que nem um cara chegar assim para dizer assim: vamos discutir a ética da pedofilia. Não temos nada para discutir. A ética da pedofilia é um tiro de escopeta na tua cara. Essa é a ética da pedofilia. Vamos discutir qual é a maneira que um pedófilo, quando que é pedófilo. Ó, aí não podemos discutir a idade, né? Porque varia de cultura para cultura. Uns aqui no Brasil todo mundo tá transando com 15, 16 anos. Nos Estados Unidos o pessoal também tá, só que finge que não tá. Pedofilia é de 12 para baixo, de 14 para baixo. Vamos colocar assim: pedofilia é 14 para baixo. Tá? No Brasil, pedofilia é 14 para baixo. Porque não adianta ser hipócrita, porque com 16, 15 anos tu tava transando também, não tava? Tava. Homem e mulher. Então, não vamos cair nessa hipocrisia moralista idiota. E daqui, ó. Ante a coação moral praticada, o autor não tinha condições de exercer seu livre-arbítrio. Então quer dizer que o STF agora determina o que é o livre-arbítrio. Nem Deus fez isso. O STF sim. O STF determina o que é um livre-arbítrio agora. Nem de fazer frente à pressão incutida pelo discurso dos pastores. Tá aí. É surreal, não é? É surreal isso aí. Diz um trecho do acordão. Olha, eu vou dizer como é que vai acabar esse STF. Isso vai acabar em golpe militar. Porque se o PT perder, e se esses caras continuarem ranhetando lá, a direita junto com o apoio de Israel, junto com o apoio dos Estados Unidos, com o Trump lá dentro, vai dar um jeito, dar um golpe militar aqui dentro. Só que eles não vão chamar de golpe militar. Então tu não precisa se preocupar com esse pessoal do STF, que eu não acho que isso vai longe isso aí, né? Só que nós temos que nos certificar que o Lula não ganhe. O Lula não pode vencer. Se alguém tiver alguma ideia estratégica de como ferrar a candidatura do Lula, o pessoal do PT, da esquerda, está em negação em relação ao que está acontecendo aqui. Eles não aceitam que está acontecendo isso. A primeira instância condenou a IURD a devolver R$229 mil com juros e atualização e fixou danos morais de R$12 mil, também como atualização e juros. No agravo, o STF argumenta que a Justiça Mineira qualificou o discurso teológico, a pregação religiosa e o rito de arrecadação de ofertas como coação moral irreversível, irresistível, invalidando negócios jurídicos perfeitos e acabados. É porque a realidade da sociedade é a lei. O teu julgamento moral é irrelevante. Só que quando a lei não é justa e a lei não cumpre a lei, porque o STF é um antro de poder. Tu tem que entender a ideologia do STF e não a lei, porque eles não seguem a lei. Quem lhes ordena, quem os controla e quem lhes dá as diretrizes de ação. E eles são respaldados por quem e pelo quê. Essa é a tua análise sobre o STF. Então aqui já está claro o que eles fizeram, né? Então eles negaram um apelo. Então já houve um precedente aqui, estão a horas. E faz isso com a Igreja Católica. Eu quero ver se fazer isso com a Igreja Católica. Até é bom que haja isso aí. Tem um lado positivo nisso, que é a divisão e o acirramento contra o catolicismo. A ideia de que uma religião tem um consenso sobre a sociedade é ruim. Isso vai causar divisão e inflamar a divisão entre catolicismo e protestantismo. Mesmo que seja um protestantismo picareta, sem vergonha que nem esse
Não importa, isso é bom. Menos poder para o Papa. STF se prepara para acabar com o direito de autofinanciamento das igrejas. A esquerda gosta disso porque a esquerda é ateia. E a esquerda é ateísta, marxista, e para eles religião é o ópio do povo e eles gostam disso. Tá? Então, a babação de ovo é essa desses caras. Só que isso aqui é o seguinte, ó. Tu vê que no início do vídeo tinha assim: apoie um jornalismo independente, tá? Vai voltar pra vocês isso aí também. Porque se a direita vencer, e ninguém vai vir defender vocês. Se a direita vencer, eles vão associar as organizações de autofinanciamento de vocês, quando vocês apoiarem o Hamas e a Palestina, ou qualquer coisa que eles não gostem, como organização terrorista. E eles vão pegar isso, tá? E vão usar contra vocês. Tomara que faça. O caso é uma medida ditatorial de enorme gravidade. O judiciário está criando um precedente para intervir diretamente no financiamento de organizações privadas, sempre considerar que houve pressão sobre quem contribuiu, o que é subjetivo. Então tá aí, ó. Vocês que apoiaram o STF contra o Bolsonaro, vocês de esquerda, tá aí, ó. Agora o cu tá piscando porque vocês têm medo. Isso pode afetar até esse canal. Eles podem afetar até canais pequenos. Eu já percebi a morte da internet no Brasil e da relação pública de comunicação livre no Brasil há muito tempo. Eu tô há horas falando pro pessoal aqui. Ninguém dá bola. Tô há horas dizendo isso. Vai acabar. A primeira instância condenou a igreja. Tá, já disse isso, tá? Então esse pessoal tá entendendo o que tá acontecendo agora. Com a medida, o judiciário passa a se colocar como árbitro do discurso religioso, decidindo se uma pregação, uma campanha de arrecadação ou um apelo espiritual são legítimos ou se devem ser tratados como coação. Em outras palavras, ministros e desembargadores se arrogam o direito de decidir o que uma igreja pode dizer a seus fiéis e em que condições pode receber contribuições. Isso é tão perigoso também porque esse pessoal da esquerda está com o cu piscando agora. Eles deveriam estar com o cu piscando desde a época do Felca. Eles deveriam estar com o cu piscando desde a época que esses vagabundos, quando o PT se aliou a eles para atacar o Bolsonaro. Mas a sanha de poder e de ideologia dogmática contra o Bolsonaro foi tão grande por esses malucos, retardados, filho da puta, que eles apoiaram e empoderaram o STF. Agora tá aí, ó. Então, vão acabar daqui a pouco. Eles vão dizer que eu estou coagindo vocês também. Aqui. A me doarem mensalmente essa fortuna de R$140 por mês. Pode se desfazer isso. No futuro, né? Estão criando degrauzinhos. Eles vão indo primeiro. Pegaram um alvo grande. Esses caras são arrogantes, ambiciosos e não vão parar. O STF só vai parar num golpe militar. E a ordem do golpe militar virá dos Estados Unidos quando a direita estiver no poder e tiver que lidar com esses caras enchendo o saco. Essa conexão entre o Flávio e o Bolsonaro, por isso que eles estão tentando fuder, porque eles sabem que se o Lula perder, eles vão se fuder. E essa diretriz não é interna, é externa. Porque o americano ele faz isso, eu já falei disso outras vezes, é a saigonização. Quando o americano troca de política, ele não manda memorando pros marionetes deles. Papel, e-mail, não. Eles trocam de política e tu que tome no teu cu e vai se fuder. É isso aí. Vai aqueles caras se agarrando no avião enquanto o avião vai indo embora. Então, eu acho que tá claro isso aqui o que é. Nem precisa ler muito, não precisa ler diretriz do cacete do caralho 4. É a ditadura do STF. A quem o STF serve? Quem dá as diretrizes para é os Estados Unidos. Já vou cortar para ti aqui. Os Estados Unidos trabalha dialeticamente. Ele cria crises e oferece sínteses para resolver as crises. O que os Estados Unidos quer no Brasil? Os Estados Unidos quer no Brasil um regime submisso às políticas americanas, sejam elas quais forem. O que o pessoal não entende, chama de processo histórico, de luta de esquerda, de classe, de direita, é só um processo de update
de quando os Estados Unidos troca a sua política lá e alinha todos os seus servos à sua política. É o que está acontecendo no Brasil. Então o STF, o Lula, eles querem aquela coisa unipolar, que é uma parte do internacionalismo. Os Estados Unidos não tem nada eles querem uma coisa multipolar. Os Estados Unidos assim, não tem nada de multipolar. Quem manda aqui na América somos nós e vão tomar no cu de vocês. Então o negócio é o seguinte. Então a crise ela é acirrada, tá? E pelo PT, eles permitem esse acirramento para levar a uma reação que é o que eles querem, para estabelecer o que eles querem, que é uma ditadura, um regime que seja endurecido contra os interesses que são contra os Estados Unidos. Então, porque nesse pacote do STF, na reação contra o STF e o PT no futuro que virá, através de um golpe militar, uma ação do tipo, virá também um pacote que inclui mais privatizações e outras coisas. Meu critério é o seguinte: o Brasil vai ser sempre essa bosta de qualquer jeito, porque quem nos governa são os vagabundos, filhos das putas. Eu preciso explicar? Não, né? Meu critério é liberdade de expressão. Então, quem ataca a liberdade de expressão e minha autonomia como ser humano aqui dentro, porque eu já nem espero nada economicamente do Brasil, nem do brasileiro. Quem ataca a minha liberdade de expressão é meu inimigo. Então, o STF, Lula, é meu inimigo. Se os Estados Unidos tiver que dar um golpe militar e nós tiver que entregar o que sobrou aqui, entrega. Porque isso aqui nunca vão arrancar nada daqui. O Lula já teve o tempo que ele teve para construir instituições. E se o Lula é a maior expressão do que se diz nacionalismo moderno no Brasil, nós estamos fodidos. Se tudo for abaixo do Lula, nós estamos fodidos. Então, e nós estamos fodidos. Então, meu critério, eu não quero saber de Embraer mais, isso aí não importa mais nada. Isso aí, eu lutei aqui durante anos contra essas coisas. A realidade é essa daí, tá? Então, o que sobrou para nós foi a liberdade de expressão e estão nos tirando até isso. Então, essa é a última trincheira da luta do ser brasileiro, tá? Então, por isso que o Lula tem que perder, porque com o Lula perdendo cai esse STF. Aliás, é mais importante que o Lula perca para que o STF perca poder do que o Lula em si mesmo. Só que nós não podemos nem falar isso aqui, porque podemos ser censurados e atacados. Então, vocês que estão ouvindo até aqui sabem. É isso aí.